São Paulo comprou essa ideia. Não, coloca mesmo o sub-20. Quero ver o ano que vem como Isso é que vai na hora, ser. né? Isso é na hora. É na hora. E não dá para também ignorar o chefe da arbitragem, o Lustô, né? Pois é, boa. O Lustô também tem que ser lembrado, até porque essa dupla já cometeu erro grave no ano passado, isso foi há 5 meses. Fluminense e Vitória no Maracanã, um pênalti marcado contra o Fluminense, um pênalti bizarro marcado, né? Pelo Lima no Mateuzinho. E esse pênalti gerou o gol da Vitória, O time baiano venceu o jogo. O Fluminense reclamou, com razão, o pênalti não aconteceu. E era o quê? Era o Flávio pitando e o Guarizo no VAR. E o Guarizo foi afastado, junto com ele um outro cujo nome não estou me lembrando agora, que tinha apitado o Juventude e Flamengo. O time gaúcho reclamou também, foi afastado também o cara do VAR desse jogo. Ou seja, há 5 meses o árbitro de vídeo foi afastado porque o árbitro de campo eram os mesmos, exatamente os mesmos, nas mesmas funções. Marcou um pênalti, esse pênalti não existiu, foi mal marcado, esse pênalti interferiu no resultado. 2 times que brigavam contra o rebaixamento, o Vitória ainda não tinha dado aquela disparada, e o Fluminense ficou até o final, né? As voltas com a luta contra o rebaixamento. Então, um jogo importante, né? Então, errou, e o VAR foi afastado, por quê? Por omissão. A CBF entendeu, a comissão da CBF, que ele deveria ter acionado o vídeo. Olha, vai lá olhar o vídeo, ele concordou. Agora, por que concorda? Isso é importante frisar. E em momento algum não vi ninguém insinuar desonestidade. Muito pelo contrário. Pode reparar, todos os comentários que são feitos passam muito longe de qualquer insinuação, digo claro, da imprensa. O torcedor fala um monte de bobagem, tudo, de forma inconsequente, né? Sem provar nada. Os comentários todos são feitos com relação ao desconhecimento, a má interpretação, ou seja, o não entendimento do jogo. Isso é muito grave, porque não são só esses dois. No Brasil você tem vários árbitros assim, que não entendem o que é o jogo. Não entendem o jogo, não tem a malícia, Casagrande, para perceber, por exemplo, quando o jogador está simulando o que foi agredido, que acontece toda hora. O jogador esbarra no pescoço, o cara põe a mão, parece que arrancaram o olho dele fora com o dedo. E o cara fica ali rodando no gramado. E é impressionante, todo jogo tem isso. Outra malandragem muito comum hoje em dia. O jogador tenta atrapalhar um ataque adversário, o time está pressionado, aí o atacante cai como se estivesse com alguma dor, não está com nada, não tem nada. Aí vai ali, entra o médico, aquela coisa toda. A regra do jogo diz que só precisa parar o jogo se o goleiro tiver que ser atendido, porque você não pode jogar sem um goleiro. O jogador de linha, ele sai para ser atendido, o time fica com 10 durante alguns minutos, ou segundos até, e depois ele volta. Mas não, para não ficar com menos um, né, ou para evitar, não ficar com menos um, é o goleiro que cai. O goleiro dá um migué, o goleiro cai, né, o ponta direita se machucou, aí o goleiro cai. Ficam os dois caídos. Para quê? Para não ficar com menos um. E quando o time está sendo pressionado, né, o atacante, por exemplo, hoje o Corinthians faz 2-0, imagina, uma hipótese. Aí está sendo pressionado. Se algum jogador do Barcelona gosta de ver futebol brasileiro, não sei se está vendo lá na televisão lá ou na internet, né? Ele fala, opa, essa ideia é boa. Aí o atacante do Barcelona cai, rola no gramado, chama o médico, aí esfria o ataque. Põe a mão no rosto, esfria o ataque do Corinthians. Isso acontece toda hora. E eles não têm esse malícia. Eu percebi, cara, isso é sacanagem, esse cara não tem nada, sabe? Não toma cartão. Essa da mão no rosto é abjeta, né? Todo jogo acontece. E alguns jogadores são especialistas nisso. Por exemplo, o Bruno Henrique do Flamengo. A gente elogia tanto a fase dele e tal. Todo jogo tem alguma situação que o Bruno Henrique se joga, bota a mão na cara como se tivesse levado um tapa, um soco no nariz. Não aconteceu nada. Acontece todo jogo. Não teve a expulsão do jogador da Jacuipense? Por peteleco. Tomou um peteleco no Nestor. O Nestor caiu, o cara foi expulso? Sabe o que falta? É claro que a arbitragem hoje tem muito mais condições, é bom, mas sabe o que falta? A malandragem da arbitragem. Exato. Cara que tem a malandragem da arbitragem. Eu vou dar alguns exemplos assim, daquela época, eu não estou comparando época, vamos separar as épocas. Do Cídio, o Wright, esses caras mais atirados, o do Cídio expulsaria o Vitor Roque ontem. Na segunda-feira. E daria falta contra o Palmeiras, por causa da malandragem. Isso que o Mauro falou. O juiz tem que se tocar qual é a queda, que tipo de queda que é, que tipo de jogador que é. Não é possível que os caras... Então, o Vitor Roque voltou agora pro Brasil. Vou pegar ele como exemplo. Não é possível que os árbitros apitam os jogos dos times todos os anos, 300 campeonatos, os mesmos jogadores, e eles continuam caindo na cena da simulação dos mesmos jogadores. Como ele falou do Bruno Henrique, todo ano, todo jogo, não é? Como que o árbitro cai toda hora numa coisa dessa? O que falta para a arbitragem? Um pouco mais de malandragem do jogador. Sabe, apitar um jogo não é tão diferente de você jogar. Então você tem que sacar
como o jogador se comporta, quais são as armas para o jogador enganar o árbitro, simular alguma situação. O árbitro tem que ser malandro, cara. Eu não vejo isso na malandragem no bom sentido. É uma Significa- malícia. malícia entendimento do de jogo. como É é o isso. jogo. A malícia do jogo. Não sei o quê. Beleza. Não tinha tanta técnica como hoje, abusavam às vezes do poder da arbitragem, abusavam mesmo, bastante. Mas tinha essa questão. Os caras eram espertos e tinham a mesma malícia que o jogador tinha. O Ducídio, eu cansei de ver o cara indo pra cima do Ducídio, ele falou assim, faz o seguinte, a sua bolinha tá assim no jogo, não vem falar comigo, joga a sua bolinha que tá assim, que eu vou apitar. Já tava no meio do cara. Hoje não, eles aceitam todas as reclamações, todas as rodinhas, qualquer queda no chão, qualquer mão no rosto, a arbitragem aceita. A arbitragem não tem malícia. Eles não têm o conhecimento da bola. É isso que o Mauro falou. Falta a malícia da arbitragem. O jogador é super malicioso. O jogador é super esperto. O jogador sabe direitinho como cair, a hora que põe a mão no rosto, a hora que ele tem que parar o jogo. O árbitro não tem. E isso a gente vê hoje até na base, né? Até na base você sim. vê. Isso é desde novo. impressionante. Aliás, hoje em dia, as pessoas têm que aprender a lidar com uma série de situações para não cair em golpes na internet, né? Sim. Vídeos, não sei o que e tal. Ligações bancárias. Tem várias picaretagens por aí que você, né, tem que estar atento a isso. Esses árbitros tinham que passar por um treinamento contra essas artimanhas dos atletas. Porque eles não têm, eles são assim, ingênuos. Meio robotizados. Eles chegam a ser ingênuos. É. Assim, a maneira como o árbitro de vídeo, eu estou indignado com isso, que ele crava que foi pênalti. Como é que esse cara é remunerado por fazer esse trabalho? Que é outra falácia, né? Tem que profissionalizar. Eles já são profissionais. Quem recebe dinheiro para trabalhar é profissional. Você pode não ter uma dedicação exclusiva, uma segurança de um salário mínimo X, ou seja, você sendo afastado, você não tem renda, esse é um outro problema. Mas se você está aceitando alguma grana para trabalhar, você já tem uma relação profissional. Muitos nem trabalham em outra coisa, só trabalham com arbitragem. Claro. Muitos são. Então, o cara apita quarta, sábado, terça, apita aqui, apita na Argentina, apita na Venezuela, em Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo. Evidentemente, esses caras se dedicam só a isso. Às vezes o cara tem um negócio, às vezes tem um emprego público lá que consegue escapar, ou o cara tem, sei lá, professor não sei aonde, tem alguma outra viração, pode ser um personal, né? Alguma atividade profissional paralela, mas eles já são pagos para isso. Como é que alguém que é remunerado, que se diz um profissional da arbitragem, entende com tanta convicção de que aquilo ali é um pênalti? Isso é para ser discutido. O que você acha que é pênalti? Então, assim, será que tem condições, tem conhecimento? Eu falo, são todos a regrinha. Decora a regra e nada mais.